Você tem o tempo que você quiser. Mas, por exemplo, quero fazer uma reflexão com você que está assistindo. A pessoa que ela é de esquerda, o ruim não é ser de esquerda, é ser um militante de qualquer lugar. Por quê? O cara de esquerda, ele não quer comer, por exemplo, carne, ele quer te proibir de comer e quer falar que é do mal comer a carne. Aí você fala, mas por quê? Não, porque mata os animais. Não, mas peraí. Se mata os animais, você por acaso sabe que para comer suas ervas, suas ervilhas, você que, né, quer ser vegano, para mim tanto faz se você quer ser uma coisa ou outra, você sabe que mata bicho também, mata minhoca, mata todo tipo de espécie que está em volta, mas você quer escolher matar quem? É o seu animal favorito, é o seu fofucho? Aí você pega e fala, por exemplo, o cara de direita, se ele não quer comer carne, ele não fica levantando bandeira de proibir ninguém, ele só não come. O cara que é conservador, o cara que é liberal, por exemplo, o cara fala, não, ele, né, faz a declaração que ele é homossexual. Ele não levanta bandeira. Só que o cara de esquerda, ele fala, não, ele é homossexual e ele quer proibir você de ser hétero. Então nós chegamos num ponto que, cara, por que a gente tá desse jeito? Cada um faça o que quer. Tem uma questão do comunismo que fica criando vários segmentos dentro do nosso povo para a gente ficar uns contra os outros. E eu queria te falar, eu não tenho ciúme de voto, o que você vai fazer com o seu voto, isso não muda nada para mim. Agora, eu queria que você tivesse zelo pelo Brasil, pelas pessoas. E eu sei que a gente tá um povo que não quer mais ouvir ninguém, a gente só quer bater nas pessoas. As pessoas. Eu falo porque para crescer na internet a gente tem que falar loucura mesmo. Estar como candidato numa eleição onde você não tem nem Lula, nem Bolsonaro, nem rádio, nem TV, nem dinheiro público, nem nada, e ainda sendo perseguido, tem uma coisa muito doida nisso. Então, assim, a gente tinha que parar e mirar todo mundo, a esquerda, a extrema esquerda, a esquerda, o centro-esquerda, o centro, que é o cara do muro. Ó, põe a coisa na sua cabeça. Quem é centro tá no muro. A pessoa que não tem lado, ela tá no muro esperando para ver quem ganha para pular pro lado desse. Só para você saber. O cara de centro é isso. Que seja centro-direita, direita ou extrema-direita, a gente tem que pegar todo esse espectro político, esses 7 lados, e mirar nos políticos, cara. Não reeleger ninguém. Vocês têm que. A gente poderia perder um pouquinho do nosso tempo, porque é uma chatice a eleição. Tem eleição a cada 2 anos. Tomara que num próximo governo, caso vocês queiram prosperar mais rápido, a gente possa reformar o sistema eleitoral de tal forma que acabe com a reeleição e a gente só vai discutir trem de presidência daqui 5 anos. E é só uma vez. Não tem esse negócio de perpetuar a gente. Nós estamos com um governo atual quase 30 anos no poder, pô. Eu tinha 16 anos quando o Lula veio para essa empreitada. Vou fazer 40, pô. Você votou no Lula já? Jamais, Nunca jamais. votou no Lula? Jamais, jamais. Mas eu acreditei. Como eu era crente desde pequeno, eu fui batizado na igreja católica quando eu era bebê, depois meus pais se divorciaram e minha mãe me levou para a igreja evangélica, né? A igreja de Cristo na época. A gente crente, a gente nunca acreditou no PT. Nunca, nunca. Por quê? Pela conversa. Você sabe que de dia é uma coisa, aí no entardecer é outra. Fica parecendo um candidato aí que parecia que ia ser sensação, mete o pau na igreja. Aí perguntaram para ele esses dias agora, e aí, você é de qual região? É católico. Tipo, o cara vira qualquer coisa para agradar o eleitorado, porque a maior parte do eleitorado é cristão. Sempre perto da eleição, né? Mas não é realidade de vida, é fruto, você olha pelos frutos. Então, eu nunca apertei esse número justamente por causa da ideologia. Mas por que eu acreditava no Lula? PT nunca acreditei, mas no Lula eu já acreditei. Acreditei porque ele era um cara pobre e eu pensei, pela primeira vez vamos colocar um presidente pobre. E esse cara vai olhar realmente para os pobres. O que esse cara fez? Ele não olhou para os pobres, ele sequestrou os pobres. Isso é um sequestro emocional, através do intestino. Mas se você acreditou no Lula, por que você não votou no Lula? Por ser do PT? Por ser do PT, por causa da ideologia. A única coisa que me fez acreditar nele não foi a barba, não foi a conversa fiada. O papo deles agora é de comediante, mas o papo do começo era de vagabundo, né? E não gostava de trabalhar. E eu desafio a assistir uma campanha eleitoral dele antes dele vencer. Ele perdeu as 3 primeiras, né? Era só fumando. Era uma doideira a época dele, mas nitidamente era um cara que não gostava de trabalhar. E esse cara aprendeu a jogar com o emocional do brasileiro. E eu faço um apelo para você, Luiz. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. Desiste, por favor, pelo bem do Brasil. Eu, como cidadão,
Eu não tinha que estar aqui na política. Você tá me fazendo entrar nesse negócio, cara. Porque se um cara como você, que vai completar 84 anos, caso vença esse negócio, ou caso, na verdade, não tem como ele vencer, né? O Brasil que vai perder com a sua permanência. O que você está fazendo pelo Brasil, eu queria te pedir como cidadão. Com 16 anos de idade, eu acreditei em você porque eu achava que um pobre iria libertar o povo da pobreza. Mas você está mantendo esse povo sequestrado emocionalmente. Você não libera esse povo para prosperar. Esse povo, e você que continua acreditando nessa falácia, qual que é a lógica de 30 anos você continuar sem seu terreno, sem uma casa, sem prosperar? Você trabalha o dia inteiro e seu dia de trabalho não compra 1 quilo de carne. Você está falando sério que você está doido com isso? Vocês estão todos guiados pelo medo. E na palavra fala assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa se sentir amado, entender que Deus te ama. Essa não é uma eleição, Bach. Essa é uma libertação que vai acontecer no país. Você teria coragem de ver quem você foi numa vida passada? Eu tive. E não esqueço mais. Essa não é uma eleição, Bach. Essa é uma libertação que vai acontecer no país. Não tem ciúme quem que vai vencer. Eu queria quebrar esse ciclo de escassez, de miséria, de corrupção absurda. O brasileiro parece que normalizou a corrupção. Tava trocando ideia com a minha esposa falando, parece que esse povo, cara, aceita agora. Parece que não causa mais repulsa, né? Não assusta mais, a gente não foi chama pra mais rua em atenção. 2014 e tirou a corrupta da Dilma Rousseff. E agora parece que o seu ladrão, o meu ladrão, quem roubou menos? Não, por favor, acorde. Aí você fala, quem que é o melhor candidato? Deixa eu te falar uma coisa, de verdade. Não é hora de discutir o melhor candidato, é hora de criar uma repulsa por tudo que essa nação foi roubada. Seus filhos, seus sonhos, tudo vocês foram roubados. Então não faz sentido vocês insistirem nisso. Eu quero te fazer 2 perguntas em cima disso que você disse, mas antes eu preciso alertar você que está nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pelas redes sociais do Instagram, do Facebook do Bate Notícias, que está nesse momento em transmissão simultânea, que só pode comentar aqui no YouTube quem estiver inscrito no canal. Então, quem está tentando e não está inscrito, não vai chegar a pergunta aqui no chat, a nossa produção está peneirando aí essas perguntas. Ô Marçal, você diz, né, que é para o Brasil se livrar do PT, para o Brasil se livrar de Lula, mas metade do país, pode pegar, metade do país tá com Lula. Não tá. Pelos votos ali, né? Tá dividido, tá polarizado não tá. entre Flávio e Lula. Não, nas 50% pesquisas. do eleitorado não quer a polarização. Começa por aí a leitura analítica da eleição. Como é que tá na sua visão hoje? Na minha visão, não, no Instituto de Pesquisa. 50% não quer nenhum dos dois. Só que a gente aprendeu uma coisa que é o voto útil. Aí a gente fala, cara, vamos deixar para depois essa mudança e vamos votar no que já está garantido. Vocês têm que entender o seguinte, o Lula pegou uma estratégia e eu acho que ele errou, tá? Eu acho que é por isso que ele vai perder a eleição. Ele sempre vem com 2, 3 candidatos para ser para-choque dele. Você não vai ver ele em nenhum debate, ele não vai vir aqui, ele não vai em lugar nenhum. A não ser que ele controle as perguntas e ele responda do jeito que ele quer. Por que ele vai fazer isso? Porque ele ligeiramente está na frente. E qualquer lugar que ele aparecer, se é um para-choque, imagina um carro sem para-choque, vai bater direto na estrutura. Então ficou todo mundo cego ali esperando o Lula no primeiro debate. O Lula não vai nem no da Rede Globo. Você acha que ele não vai nem no da Globo? De jeito nenhum. É mesmo? De jeito nenhum. Mas ele tá confirmado. Ele tá confirmado, mas não vai. Na sabatina você acredita que ele vai hoje sim? Ele vai. Por quê, hein? Vai com ele 2 vai com ministros. Tranquilidade. Vai com tranquilidade, que a conversa no tete a tete, o bichinho enrolador, ele é o rei das palavras vazias. Então você pode perguntar o que você quiser, que ele não vai cair na conversa. Agora, num debate, ele pega um cara de alto nível, querendo que ele saia, e ele tendo que responder, vou te dar um exemplo. Pensa junto comigo. Eu sou empresário, vários de vocês também são. Vocês vão contratar uma pessoa. Imagina a pessoa que você vai contratar, não foi na entrevista de emprego. Não existe, né? Não, existe no Brasil. Eu não vou ter acesso a dinheiro público, a fundo partidário, nada disso. Então eu queria fazer um desafio aqui, que na próxima legislatura, que a gente, na reforma eleitoral, o cara que não for na entrevista de emprego fica sem fundo eleitoral, pô. Tem que tirar o fundo eleitoral do cara. Uma penalidade, então. Não, a penalidade é, você não tem acesso, porque o voto é obrigatório, o horário eleitoral gratuito é obrigatório. Por que não é obrigatório o cara ir na entrevista de emprego, pô? Eu acho que o brasileiro tá sentindo essa ausência do Flávio e do Lula também.
Pois é, mas tudo começa no presidente. Se o presidente não vai, ele abre margem para os outros não irem. Então, o que é a parada? Se você de verdade quer um Brasil melhor, a eleição é um saco. Saco para quem é candidato, saco para o povo. Só é alegria para quem vai dividir os 5 bilhões de dinheiro público. Porque eles dividem bem divididinho ali, dá um jeitinho, todo mundo sai com milhões. Se acomoda. O mais pobre sai com 3 milhões cada um. O que acontece? Tem que ter uma revolta nessas 5 semanas. Uma revolta do povo. Marçal, não vou votar em você. Não muda nada, cara. Vou continuar prosperando na minha vida. Felizmente, se vocês entregarem o Brasil do jeito que vocês estão entregando, maior dívida da história, com 10 trilhões de rombo, quando o Lula chegou não tinha 1 trilhão, cara. Não tinha 1 trilhão de dívida. E nós estamos em 10 tri. E não tem perspectiva de diminuir imposto e nem diminuir despesa. A perspectiva é continuar aumentando despesa do governo e aumentando o quê? Mais imposto. E cadê as empresas? Se eu abrir aqui para vocês e ler aqui a sequência de empresas que estão indo embora, vocês vão ficar assustados. Pega um Lupo de quase 100 anos, se eu não estiver enganado, foi embora para o Paraguai, pô. Você pega empresa igual o Caso Bahia, não faz sentido. Alguém fala, não, deixa eu te falar, irmão. Eu tenho algumas dezenas de empresas, eu nunca vi o comportamento do mercado desse jeito. Eu nunca vi estar assombroso. As pessoas não querem comprar, as pessoas não querem mais se mover. É um movimento de preguiça nacional, onde as pessoas estão desistindo de lutar. Porque não compensa, pô. Como é que compensa ser honesto se é só ter uns amigos para te descondenar? Como é que compensa produzir se a maioria não está produzindo e está ganhando parado? Esse é o BO do Brasil, cara. Trabalhar 4 meses para pagar imposto também, tem essa. Mas o Nordeste, o Lula, pelas pesquisas, tem uma vitória avassaladora em cima do segundo colocado. Se a situação, né, na visão da direita do Nordeste é tão ruim, por que você acha que o Nordeste vota tanto em peso no Lula? O Nordeste, se vocês pararem para analisar, por exemplo, a Bahia, lá tem mais homicídio do que na guerra da Ucrânia. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão rir, mas manda pro seu amigo que é católico, evangélico, você vai rir, o problema é seu. Eu tenho convicção no meu coração, eu tenho entendimento que esses políticos fazem oferendas com a vida do povo. Eu vou explicar. Manter a violência alta, o homicídio alto, a perversidade descontrolada. Todas essas coisas alimentam potestades e isso dá manutenção para o poder desses caras. Marcelo, o que isso tem a ver com a eleição? Não deveria ter a ver, mas esses caras fazem pactos de sangue. Engraçado, não é do sangue deles não, é do seu. Cara, não faz sentido o Brasil já chegou a 70 mil homicídios por ano. Você chega no Japão, tem 900, cara. Você vai no El Salvador, lá ninguém mata ninguém mais, pô. Você pensa, não, o povo tá perdido. Não tá perdido. Se o Estado não dá conta de controlar o crime organizado, ele faz parte do crime organizado. Esses caras, eles estão de brincadeira. E aí que eu te explico, essas eleições de 2 em 2 anos esvaziam os cofres públicos a cada 2 anos, todo ano parte eleição, cara. Não faz sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos, um presidente, quando ele é reeleito, ele não pode ter recondução. Então nunca mais o Obama vai ser presidente. Aqui no Brasil nós estamos num pesadelo. Cara, eu não tô acreditando, parece que nós estamos num pesadelo. Esses dias falaram, não, vamos colocar a mulher do Lula para ser a próxima. Eu falei, não, muda o nome desse país então. O que a gente vai fazer, cara? Acorda. Aqui tá um cidadão indignado te falando, acorde. Pegue seu celular e vai gravar. Vai ficar a gente em guerra, eu vou torcer para esse e para aquele. Deixa eu te falar, mira em todo político. Diga não à reeleição. Mas é o primeiro da pesquisa, mas quem muda a pesquisa é você. Eles não consultam o político para pesquisa, eles consultam o povo. Só que a gente fica achando que a gente não é investidor. No Brasil, Bach, pra você ter uma noção, a Europa tem 73% das pessoas são investidoras. Os Estados Unidos são 55%. O Brasil são menos do que 2%. Então, a gente não olha pro voto como investimento, a gente olha como aposta. Olha que loucura. A gente não olha pro voto como investimento, a gente olha como aposta. E o que é essa aposta? Eu vou apostar mais uma vez esse cara. Cara, pelo amor de Deus, não tem resultado de crescimento no país. É endividamento. Está endividado? A culpa é de quem? De quem freou a roda. E por que freia a roda? Para criar dependência. Quando um governo faz de tudo para tudo dar errado, ele tá falando, não, mas deixa que eu resolvo. E quem sente mais? Os mais pobres. O mais pobre acredita, porque ele tem esperança em falácia.
Cara, chegou a hora de libertar. Teve uma história na Bíblia que o povo de Israel estava sendo liberto por Moisés, lá da terra de Gozém, lá no Egito. E o povo tinha palha, tinha peixe, tinha cebola. E na hora que esse povo foi embora, eles ficaram muito bravos. Eles ficaram muito bravos com Moisés. Vão voltar atrás. Mas vai voltar por quê? Não, porque lá tinha essas coisas, aqui no deserto não tem. Cara, mas no deserto, que é a nossa prova, pra gente largar a terra que é dos outros, a gente vai ter que passar um grande deserto, um grande desafio, um grande desconforto. Esses caras reclamaram tanto. Eu vou te contar uma coisa, tá? No percurso morreu todo mundo. Só chegou na terra prometida quem nasceu livre. Que escravidão não é o lugar que você tá, é a mente que você tem. Escravidão não tem nada a ver com o lugar. Tem a ver com a sua mente. Tem gente escrava nos Estados Unidos e lá é a chamada de terra da liberdade. Tem gente que tá livre na terra onde tem milhões, dezenas de milhões de pessoas escravizadas. Falando no Brasil. Liberdade é você pensar. Acho que a coisa mais cara que eu já vi, a coisa mais difícil que o ser humano consegue fazer, Baque, é pensar. Por exemplo, se você pensar um pouquinho, por que traficante, por que homicida, pedófilo, tudo vota em um partido? E você que é de bem, você se diz cristão. Você tem uma cultura do bem, pô. Você não precisa ser religioso. Mas não faz sentido, cara. Eu queria te tirar do hipnose no 3, 2, 1, sai daí, cara. Não faz sentido. Marçal, então, agora é anti-PT. Cara, de verdade, se eu pudesse encontrar o Lula agora, eu não ia detratar ele. Eu só ia pedir pra ele, como cidadão, nos deixe, cara, em paz. Já que você não multiplicou seu talento, você não tá levando a sério a mensagem que você veio, quando o cara realmente é pobre de mente, você coloca ele numa posição de governo, ele faz o quê? Ele não prospera e não libera ninguém para prosperar. A prova que o Lula tem uma mentalidade de miséria é que ele não fez ninguém prosperar nos seus companheiros. O povo não prospera. Se o povo prosperasse, ia haver recorde de abertura de empresa. Tá com recorde de recuperação judicial e falência. Eu trabalhei na Oi, Baque. Fui executivo lá e entrei como atendente de call center. Trabalhei 7 anos e meio. Era proibido juntar as teles. O sistema Telebrás foi dividido em 3. Eu lembro que a Dilma era presidente, ela foi tirada das férias, veio aqui juntar a empresa. O povo falou e deu em nada, né? Alguém protegeu. Parece que o filho do presidente na época foi o cara que mais recebeu do lobby de fazer essas duas empresas, né? A Telemar e a antiga Telegoiás, se juntarem, a Brasil Telecom. O que aconteceu? Eles quebraram a empresa e hoje a empresa deve 44 bilhões, cara. Tudo na mão desses caras não prospera. Os Correios não têm concorrência. Os caras me geram 8 bilhões de prejuízo. Aí o pobre fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Se você está quebrando uma empresa que não tem concorrência, você vai quebrar, filho. Você vai quebrar. Não vai chegar. Por que a esquerda bate tanto em veganismo? Porque eles não querem que você come carne, pô. O único modelo para você ficar em paz é você acreditar que não pode comer carne. A picanha é uma promessa, mas aqui vai alguém. Eu sou fazendeiro também. Vou te contar um segredo. A punta de lanca, ou a picanha, o nome em espanhol é punta de lanca. A picanha tem 1,4 kg e só tem 200 milhões de cabeças. Nós temos 10 a 15 milhões de pessoas a mais no Brasil do que o número de picanha. Se matar todo o rebanho do Brasil, ainda vai faltar para 15 milhões de pessoas. Ou seja, em um dia você come uma peça de picanha de 1,4 kg, 2 dias no máximo. E aí o que vai acontecer? Cadê a picanha? Só que a fábula da palavra vazia, esse negócio mexe com o pobre. Só que se não, para mim, se não houver a revolução dos mais pobres, não tem como a gente prosperar. E o que o Nordeste, então, vê no Lula? Falácia. É o seguinte, o que uma mulher vê num cara que tá agredindo ela o tempo inteiro, mas ele paga as contas dela? É o porto seguro dela, né? Tá, mas por quê? Porque ela não vê realidade fora daquilo. Ela tá no show de Truman, ela tá presa lá dentro. É por isso que várias mulheres morrem na mão de certos homens. Porque ela se reduz a um cara que pode bancar ela, mas bate nela. Trata ela mal. Não dá carinho, não dá sexo, não dá nada pra ela. Mas em nome do eu te dou o lugar, é o que o governo federal de hoje faz. Eu não te deixo prosperar, eu vou te espancando e vou te tomando o que você tem. Mas eu te dou esperança. Essa é a pior coisa. Há esperança para o Brasil mudar. Escreve todo mundo que tá assistindo aí. Não tem nada a ver comigo. Eu sei que tem gente me xingando e mandando emoji. Tá tudo em paz. Pode escrever o que você quiser. E faz sentido você falar mal de mim. Por quê? Porque, na verdade, você tá falando de você. Porque se você me conhecesse, você ia pedir desculpa, pô. Eu te entendo. Toda hora que eu encontro um juiz, um ministro, alguém, as pessoas viram pra mim e falam assim, cara, mas por que você parece um imbecil na internet? Você é um cara tão inteligente assim. Aí eu falo, eu tenho que me fazer imbecil pra ganhar os imbecis.
Mas eu já tô cansado desse papel. Eu já tô cansado de parecer o doidinho, já tô cansado de ficar chamando atenção. Eu só quero te falar uma coisa, cara. Não precisa gostar de mim. Faz o que você quiser da sua vida, mas coloca, bicho, tem esperança nesse país. Não desanima, não desista antes de dar o último tiro, cara. Enquanto você estiver respirando,